Eu tenho medo dos próximos anos. Sim. Ou ele, que é um deles, eu tenho medo dos próximos anos. E o Lula, essa história de cuidar dos pobres? Mentira, não existe. Na época que eu comecei a servir no PT, eu morava no Nordeste e não tinha nenhuma vida. Tá. Não tinha água, não tinha nada, e o Lula levou pra lá. Mas essa parte do Lula, mãe, não era do Lula. Essa não, eu não parte vou- da urbanização Não, já era cara, deixa eu explicar pra contrato ele. de gaveta. Anos atrás aqui. A situação do povo de é ruim, é péssima. Tem o que Mas- tem de bom. A gente, Então vamos o que eu lá. tô falando que. Então, o que a gente mas você é tá que dizendo Lula que é tipo ruim? de república. Você tá dizendo que é ruim? E não é? É ruim. Pessoal, de volta no Oliveira Lima, e hoje eu aumentei uma aposta aqui, ó, R$500 no Pix ou uma picanha aqui, ó, pra quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo. Será que dessa vez sai? Tô. Nas comunidades, você tem qual projeto? Olha, para as comunidades, primeiro que a gente tem que entender, viver numa mentalidade que a comunidade não deveria nem existir. Devia ter dignidade, devia ter gente morando bem, com água, com esgoto, com coleta de lixo. É essa cidade que a gente tem que construir. Mas Né? quando não tem, a gente fica onde que O que que, não, aí mas o que a gente, governo entra pra poder o que a gente regularizar. segurança, educação. Então a gente tem que focar nisso. Então a mentalidade que a gente tem que ter é assim, daqui 5, 10, 15 anos não tem mais comunidade, tem bairros. Né? Mas assim, o melhor trabalho para a comunidade é a geração de emprego e boa educação, porque isso dá liberdade para a pessoa. Mas eu trabalho assim, eu me esforço para conseguir isso, né? Da boa qualidade da educação. A mulher não aguentou porque essa peitada. Nos bairros tem que chegar toda a estrutura do centro, né? Então toda a estrutura que a gente tem nos bairros, principalmente nos bairros distantes, tem que ter um bom atendimento de saúde, seja um pronto-socorro. Tem que ter uma boa escola, tem que ter uma boa creche, tem que ter centro para o pessoal trabalhar, de empresa, de comércio, tem que ter banco. Né, para as pessoas terem uma vida boa fora do centro também, né? Não precisa ficar vindo para cá toda hora. Tem um monte de coisa que precisa ser feita. Mano, eu fiquei abismada. Oi? Pode tirar foto. Mas olha, aqui como eu me exponho todo sábado, hoje não foi, mas normalmente vem o pessoal do PT aqui que me ameaça, quer me matar. Mas eu não tô aqui pra isso, gente. Eu tô aqui só pra... Olha, na realidade, eu vou ser bem sincero pra você. Eu sou petista. Ah, você é petista? Mas você tem um comportamento legal de... Sou petista, brigo pelo meu PT. Mas isso não me leva, não me caiba a te ofender. O importante é que o respeito vem em primeiro lugar. Sim, Eu não posso te absolutamente. ofender. Eu não posso te ofender. Ah, você fora Lula. Por que meu Lula? Então, se você quiser, você conversa aqui comigo sobre isso. Né? Vai, fora senta meu aqui, Lula? fala comigo. Concorda? Senta aqui, fala comigo. Vamos lá. É só você falar por que você gosta do Lula. Você é nós. Toca uma tabela, gosta de bandido. Acabou a história. Ah, não, mas aí não pode, gente. O Lula Mas o Lula defende os defende. bandidos. É o único que tem defendido. Não, mas pera. Esse partido não. Tem feito pela classe mais Ela tá baixa. fora do Não, conteúdo. o Lula faz o quê? Não, calma lá. Você tá falando que gosta do Lula porque o Lula defende os bandidos. Que horror. Não, gente, eu falei isso pra desculpa. Mas gente, eu me assustei. Não, Que eu achei ela tão séria, né? Não, Aí ela me falou que gosta do Lula porque Não, ó, você eu fica falei- falando essas coisas. Eu falei isso pra ver sua reação. Não. Não, mas que horror, A gente. questão é essa. Na época que eu comecei a servir no PT, eu morava no Nordeste e não tinha nenhuma vida. Tá. Não tinha água, não tinha nada, e o Lula levou pra lá. Tá. Mas essa parte do Lula, mãe, não era do Lula. Essa Não, eu não parte vou- da urbanização Não, já era cara, um deixa eu explicar pra contrato ele. de gaveta. Aí ele só pegou o projeto dos outros, assinou e foi caminhando. E as memes que saiu aí, a turma tá brava com as memes, né, velho? A meme tem fundo de razão, pô. Porque se não tivesse nada errado, não tinha meme, não é verdade? É verdade. Você viu a Globo? Mas não tem que estar bravo. A Globo querendo cortar as memes, né? Querendo não autorizar as memes, né? Você viu Quero falando? ver. Porque na verdade o que acontece? Os impostos estão aumentando. Cada dia é um imposto novo. E aí vira meme, vira piada, né? Só que é uma piada que é revoltante, né? O meme Porque- não surge sem nada, não é verdade? Não, o meme é importante, é uma opinião. Então. A gente tem que deixar para todo o Brasil saber Tem que expor aquilo que o que governo tá Lula, o fazendo. governo do Haddad é o governo da tributação. Aí eles viraram do PT, Partido dos Trabalhadores, para o Partido dos Tributos.
Partido... Né? Não, tem jeito sim, a gente vai tirar esse pessoal de lá de novo. O Fábio tá me convencendo que o governo Lula tá sendo bom e ele vai me provar com dados aqui. Será que ele vai conseguir? Vamos lá. Ó, 2021. Tá. O dólar em novembro, vamos pegar o mesmo mês que nós estamos. O dólar em julho tá 6,09 em 2021. Tá. Hoje o dólar você me disse 5,60. O dólar quando o Lula assumiu, a gente pega o dólar quando... Nós estamos pegando no mesmo período, porque Não. se você pega quando assume, existe sazonalidade econômica. Em janeiro, o mercado tende a ser mais recessivo, porque ele já vendeu tudo no final do ano anterior por causa das festas de Natal, entendeu? E agora nós vamos ter o Carnaval, que é um período de festas, tanto que aqui no Brasil é tradicional dizer que o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval. Não, mas o dólar não é influenciado pelo claro Carnaval. Pelo Claro Natal. que é, porque o dólar se a é economia envolvido não por outros funciona- fatores. Se a Né? economia não funciona no começo do ano, você não pode comparar o dólar em janeiro com o dólar em dezembro. A desvalorização de uma moeda vai muito mais com o enfraquecimento dela devido à desconfiança do mercado do que relacionado à pujança. Então, o mercado... Porque a economia forte, a economia sólida, Tá. isso daí obviamente vai Vamos refletir em menor juros, Vamos um valor lá. menor do dólar, um real mais forte. Vamos lá, Mas você está falando de economia forte, de Isso. crescimento do mercado. Venda de carro faz o mercado crescer? Claro que sim, o comércio em venda geral... mas venda de carro polui, porque carro aqui no Brasil usa combustível fóssil. Não, mas na maioria. o comércio Polui. em geral sempre Então, vai ser benéfico para a economia. Então, A produção, só a que venda. Quem anda de carro, para fazer algum exercício, tem que ir numa academia. Legal, o PIB sobe, o cara comprou carro, gasta gasolina preso num trânsito ruim. Então, você pega países, por exemplo, como a Holanda. Na Holanda, eles são um país muito menor, tem muito menos gente. É uma realidade muito diferente. Uma né? realidade muito diferente. Uma realidade de um povo que está acostumado a andar de bicicleta, por exemplo. Mas a Holanda é menor que o estado de São Paulo. Não importa. A gente chegou nisso, mas a gente estava querendo... Você Então, vai falando de tentando me economia. demonstrar por que o Lula está sendo bom. Vamos lá. Então, mas aí você, quando eu quero mostrar dados, você vem por outros dados. Mas vem com o governo. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Julho de 21, dólar a 6,09. Nós já não tínhamos mais pandemia aqui, não se pode falar na crise da pandemia. Já tinha vacina desde janeiro. E o dólar de janeiro subiu de 5,35 para 6,09 em julho. O dólar agora, em 2024, ele subiu também. Ele subiu de 4,91, portanto mais baixo que em 2021. Mas aí tem que ver que aqui no Brasil nós temos uma situação mas você consegue... criada pelo Fernando Collor, apoiador de extrema-direita, que é única no país. Agora o Milei copiou. Milei é amigo do Bolsonaro e a Argentina está naquele desastre. Né? A seleção argentina se recusou, ganhou a Copa América e se recusou a dar um joinha pro Milei. E eu já tinha dito para minha esposa que o Messi, se ganhasse a Copa, se fizesse qualquer coisa, jamais ia aceitar uma Mas, por exemplo, eu não estou entendendo, eu não tô entendendo o seu Então, argumento, mas só para entender uma coisa aqui. Vamos lá. Você está jogando, por exemplo, o caos argentino de hoje, nas costas do Milei. Sim, claro. E você está jogando... Ele disse que ia fazer e está cada vez pior. Como é que é, rapaz? Mas ao mesmo Tudo que tempo... ele faz só piora. Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo você joga o caos do Brasil, as situações que não estão boas no Brasil, nas costas do Bolsonaro. Sim, agora eu quero saber, baseado em toda a sua teoria, aonde a gente tem elementos positivos que de fato foram feitos pelo Lula que estão levando o Brasil para uma situação melhor. Tá bom. Assim, de forma prática. Vamos lá. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tá bom, vamos lá. Vamos começar. Rio Grande do Sul. Para começar, nós temos um governante que não ri da desgraça alheia. Que Mas não como imita não? gente Ele chegou no Rio morrendo. Grande do Sul falando do Inter e do Grêmio. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Ele tá querendo... Isso não é uma piada? Você sabe que o Numa Lula gosta de tragédia? falar de futebol. Não, você trouxe o Rio Grande do Você Sul tá me como interrompendo. algo bom pro Lula. Sim. Aí eu quero entender onde que foi bom. Então, foi bom. O que ele fez de bom? É o que eu falei. Você não pode falar que uma coisa é boa se você não tem o parâmetro do ruim. Você não consegue estabelecer o que é dia se você não tem a noite. O que foi feito de bom? Lá pelo Lula, pelo governo federal. Pelo governo federal, ele cessou a cobrança da dívida do governo do estado, que totaliza 11 bilhões em parcelas, mais os juros dessas parcelas, que no final totalizam 11 bilhões de capital a ser reposto, mais 11 bilhões de juros a ser pago no período. Ele cessou, de fato, por 2 anos, mas ele não poderia ter perdoado? Não. Por quê?
Se você me emprestar um dinheiro e eu não te pagar, se você pegar um dinheiro do banco e o banco, melhor, se você investir um dinheiro no banco, o banco quebra e não te paga, você perdoa o banco? A gente tá falando de um governo federal e de um ente estadual, Sim, de um estado que sofreu uma das tem que ter maiores tragédias da história. E que o estado tudo bem, e que o estado precisa se reconstruir. Sim. Tinha um pedido muito grande da população do Sul, inclusive do governador, para que essa dívida fosse perdoada, para que todo esse dinheiro fosse investido na reconstrução do estado. Quem foi contra? O PT, a Gleisi Hoffmann, eles foram contra. Foram contra, porque a Maria do Rosário, tudo contra. Então você reclama da dívida pública. Não, eu tô falando que perante uma tragédia, cessar significa que daqui a pouquinho... Porque depois... E aí, como que o Estado faz depois? Durante 3 anos, o Estado vai ter 22 bilhões que ele arrecada de impostos e não paga de empréstimos para se reconstruir. Você acha pouco 22 bilhões? Eu acho que numa situação dessa é compreensível de que a federação deu um perdão de dívida. Já que o Lula perdoou a dívida de Cuba, perdoou a dívida da Venezuela, perdoou a dívida da África. Cadê o documento das dívidas perdoadas? Ué, vamos buscar aqui. Cadê a decisão do DOL? Pega o teu celular. Vamos buscar aqui. Eu pego o meu para provar as coisas que fez. Você pega para provar as coisas que mas já foram muitas dívidas perdoadas que foram para o exterior. Primeiro, o governo federal... Mas para o Rio Grande do Sul... Primeiro, o governo federal só não pode emprestar por lei. Pela Constituição, o governo federal não pode destinar recurso financeiro num estado de emergência lá, né, de calamidade pública. Não pode. Então, aí você faz uma ponta e não deixa explicar. O governo federal, as pessoas ouvem o que você diz e falam, é verdade, o governo emprestou dinheiro para fora. O governo empresta dinheiro apenas para CNPJ do Brasil. Ou seja, Estado tem CNPJ, Prefeitura tem CNPJ, Igreja tem CNPJ, seja ela qual for, católica, umbanda, budista, evangélica, todas elas têm CNPJ. O governo brasileiro só empresta dinheiro, por lei, para ente nacional. E normalmente os entes que Venezuela não é um ente nacional. Venezuela não tem CNPJ no Brasil. Normalmente, o que o Brasil repúblicas de ditadores socialistas, comunistas, que são amigos do Lula. Isso. Vamos lá, já que você quer falar de ditadura. Cuba. Cuba tem médicos melhores do que nos Estados Unidos. Mesmo sem dinheiro, você tira isso? Mesmo embargado... Mas da onde você tira isso? Mesmo embargado, Cuba tem uma expectativa de vida, mesmo sem dinheiro, porque tem embargo econômico pelos Estados Unidos, que se dizem democratas, mas não deixam os outros negociar. Você confia nos dados que vem de Cuba? Não, eu confio nos dados de um americano. Eles são totalmente manipulados. Existe só uma... Não, eu estou confiando nos dados de um jornalista americano que disse isso no CNN. Eu recebi nesse local, eu recebi uma cubana há 2 semanas atrás aqui. A situação do povo de Cuba é ruim, é péssima. Tem o que tem de bom. Então vamos lá. O que eu tô falando o que a gente entendeu é que Lula ajuda esse tipo de república. Você está dizendo que Cuba é ruim? E não é? É ruim, sabe por que é ruim? Vamos lá, por que é ruim? Você... Se tiver uma empresa, não pode fazer negócio com Cuba. Porque se você fizer negócio com Cuba, o governo americano embarga o país, embarga o Brasil. Vai criar embargo para negociação do Brasil mas com os outros países. Isso daí não é realidade, Cuba, tá? É realidade. Não é. É realidade. Não é. Já foi inclusive desmistificado isso daí. É realidade. Existe essa fake news. Mas o próprio Estados Unidos... sim, é lógico, o americano é esperto, ele embarga, você não pode negociar com Cuba, você não pode negociar com Cuba, você não pode, mas sou eu que estou embargando, eu faço o que eu quero. Não é. O embargo é meu, então vamos lá. Você sabe que... No dia 1º de janeiro de 59, você pediu para ler na íntegra, nós vamos ler na íntegra. Tá bom, leia na íntegra. Uma unidade do exército rebelde entrou em Havana, marcando o triunfo da Revolução Cubana. Liderada por Fidel Castro e a derrubada do ditador Fulgêncio Batista. E você sabe que... O fato aconteceu pouco mais de 2 anos depois da chegada dos primeiros revolucionários a Cuba a bordo do iate Grana, que foi seguida pela luta armada na Sierra Maestra. O triunfo da Revolução gerou confusão e expectativas em toda a região. As relações entre o governo revolucionário e os Estados Unidos, porém, foram extremamente tensas desde o início. Elas se caracterizaram principalmente pelo embargo ou bloqueio, como é chamado em Cuba.
acordo com sanções entre 19 e 21, restringindo novamente viagens, reposicionando Cuba na lista dos países que apoiam o terrorismo. Citem um terrorista cubano. Me deem o nome de um terrorista cubano, como existe, por exemplo, Osama Bin Laden e outros. Podemos falar do próprio Fidel Castro, mas tudo bem. Não, Fidel Castro era presidente, você não pode questionar o presidente de um outro país. Você pode questionar o governo dele, achar que o governo dele é bom, mas chamar ele de terrorista. Nem os Estados Unidos chamaram Fidel Castro de terrorista. Não vem você querer ser melhor que o americano. Mas ele é um terrorista. Tava gay, matou opositores, ia pro paredão. Isso é terrorismo, não é? E lá nos Estados Unidos, na democracia... Não, pera lá. Você desqualifica esse título de terrorista por uma pessoa que persegue, mata, fuzila por questões políticas e sexuais. Isso é terrorismo? É verdade. Carla Zambelli, você tá ouvindo essa? Não é que Carla Zambelli, eu tô falando de Fidel Castro, Nós estamos falando de perseguição. Você quer comparar Carla Zambelli com Fidel Castro? É verdade. Ela não tinha... Eu não tô defendendo Carla Zambelli, é que você tá usando artifícios. É que na hora que você foi pego... Extrema-direita, meu amigo. Extrema-direita. A gente tá discutindo Fidel Castro aqui. O cara que matou homossexual. O cara que matou oponentes políticos. Errado. Isso daí não é ato de terrorismo. Não é? É ato de gente boa, né? De gente da paz. O que é isso, meu amigo? Não, tudo bem, pega a definição de terrorista. O cara manda pro paredão os oponentes, os homossexuais, e não é terrorista. Porque é de esquerda, aí pode tudo. Tá, jogar bomba atômica em 2 cidades civis é o quê? Numa guerra? Jogar bomba numa guerra, definição de AIA, você não pode atacar a população civil. E tem alguém que defende isso hoje? O americano não assume. Não. Tem alguém no mundo que defende jogar bomba atômica na cabeça de alguém? Hoje, tem gente que defende Fidel Castro. Olha que maluquice. Aqui, ó. Terrorismo, emprego sistemático de violência para fins políticos, especialmente práticas de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e tomada do poder. Fidel Castro era o poder, ele não estava tomando poder, então não ele posso tomou chamar... o poder, ele tomou o poder. Ele fez uma luta contra o governo e tomou o poder. Então ele não era o poder, ele tomou a força o poder. Sim, ele tomou a força e escravizou a população que até hoje não tem liberdade. Corte rápido. Aqui você tem liberdade, aqui você pode ter sua opinião política. Em Cuba não existe isso. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né? Não tem como defender um governo ditatorial, um governo em que a pessoa não tem a mesma condição tua de ter opinião própria, porque falar daqui é fácil. Vai pra lá, fala com os cubanos que vivem no país, fica defendendo imoralidade, atos de covardia, atos de terrorismo de governo cubano. Isso é inadmissível, porque você está sendo irreal. Eu não estou defendendo. Você está sendo irreal. Nós estamos falando você do embargo. O embargo. Não, você trouxe isso. Você trouxe isso. Agora a questão do embargo, foi flexibilizada. Hoje muitos países. Não foi flexibilizado. O Trump hoje muitos países, e é verdade. Depois você pesquisa direito. Hoje muitos países fazem sim relação internacional com Cuba e hoje até algumas empresas americanas fazem. Agora outra realidade é a extrema pobreza de Cuba, a falta de comida para os cubanos, a falta de oportunidade de a pessoa escolher o que ela quer e outra coisa, agora tem Olimpíadas. Todas as Olimpíadas da delegação de Cuba, pega o histórico aí, ficam atletas nos países sedes porque eles querem fugir da ditadura de Cuba. Aí vem um cidadão aqui que quer defender uma gestão terrorista, uma gestão ditatorial. O cubano não foge de Cuba pelo governo, ele foge de Cuba porque com o embargo, Cuba não tem condições financeiras de fazer negócio livremente, porque mesmo podendo fazer, se você faz com restrições, você não consegue atingir a sua plenitude. Se você tiver embargo na empresa onde você trabalha, se o seu chefe te limita no teu potencial, você nunca atinge ele. Se você tivesse uma limitação aqui em Santo André de fazer negócio com outras cidades, Santo André não se desenvolveria plenamente. A diferença é que Santo André não vive num regime de ditadores. A diferença é que Cuba, você quer comparar a diferença é que Cuba sofre esse embargo porque nunca honrou a sua dívida com os norte-americanos devido à revolução que tiveram lá. E também
e também sofre embargo porque... O norte-americano, o único interesse do norte-americano é ganhar dinheiro do resto do mundo. Não é isso, não. Não é isso, é não. só isso que eles querem. Isso. Eles garantem... É só isso que eles querem. que é isso? Isso é na sua cabeça, não é isso, não. Tá entendendo o que você tá falando? Hoje os Estados Unidos influenciam o mundo pro bem e pro mal. Mas é mais pro bem. Mas é mais pro bem. E eles são poderosos, o mundo, a história do mundo sempre teve uma nação soberana, sempre vai ser assim, sempre vai ter alguém que tem o protagonismo econômico. Essa, nesse momento da história, é a bola dos Estados Unidos. Você está defendendo o capitalismo, que ele é maravilhoso. Não é? Uma empresa como a Americanas, que tem ações na Bolsa, só quem ganha dinheiro é quem tem ação na Bolsa. Não, você tá louco? Eu tenho milhares de empregados lá que ganham salário todo mês. Milhares de empregados? Americanas. Tá. Tem milhares de empregados que ganham salário todo mês, paga imposto muito alto para sustentar um governo gastão como é o do PT. E você não vê vantagem nisso? O empregado paga imposto. O Lehman paga imposto desse lucro? Não paga. Paga, claro que paga. Claro que paga. O Lehman recebeu esse dinheiro, esse falso lucro, ele recebeu esse dinheiro. Não, ele tem que pagar imposto. Ele não pode sonegar imposto, ele paga imposto. Como não? Você está falando que ele é um sonegador? Não. Ele não paga imposto tem uma porque a estrutura capitalista diz que o empresário já teve o imposto deduzido, ele recebeu já o lucro líquido. Não, você está falando de dividendos. Aí você está indo. Ele está falando de dividendos que não tem nada a ver, gente. O dividendos já é depois do imposto. É o que sobra depois do imposto. Então já foi pago o imposto, meu amigo. Então, o seu salário é pago. O seu salário é pago, e por que você paga imposto do teu salário? Então, né? Por que a gente tem tanto imposto? Recebe o dividendo e não precisa pagar imposto desse lucro. Porque já foi pago antes, meu amigo. O meu também. O meu também. A SA paga o meu salário. Mas aí, se você quer falar mal, se você quer falar de mal de imposto, se você quer falar mal de imposto, pagou imposto sobre esse lucro e pagou meu salário. Ótimo. Se você quer falar mal de imposto... A minha PLR é participação nos lucros e resultados. Eu recebo a minha PLR, que é o mesmo dinheiro que o Lehman recebe, e pago imposto na minha PLR. Quer falar mal de imposto? Quer falar mal de imposto? Que tal a gente começar a cobrar o governo Lula e o Haddad para diminuir a conta pública, o gasto público? Né? Modernizar a administração pública do Brasil, fazer uma redução de fato de imposto. O IVA do Brasil está trazendo o imposto mais alto do mundo, os gastos do governo continuam subindo, tá? O trabalhador está sendo onerado, porque agora quer onerar o motorista de Uber, quer onerar o motorista que entrega pizza, quer onerar... Mas eles estão felizes, os motoristas de Uber estão comemorando. Não, quem está feliz é o governo de querer meter a mão no bolso de trabalhador. Mas o povo que vive aqui... É o que mais paga imposto no mundo. É o que mais paga imposto no mundo. A esquerda aqui, como Venezuela... Mas não é questão, a gente está discutindo de quem rouba e quem não rouba. Tem que tirar de lá. Tem que tirar de lá. Todo mundo que rouba tem que sair, inclusive o Lula.